Bárbaros, os mongóis. Era fim do século XII. Enquanto a Europa se afundava na Idade das Trevas, duas culturas criavam novos padrões de civilização. Eles eram os Estados Islâmicos da Pérsia e da Ásia Central. E mais para o Oriente, um trio de reinos fabulosos na China. Entre eles, havia um território vasto e inóspito, as estepes da Eurásia. Mas essa região árida era habitada. Povos nômades como tártaros, mongóis e outros sobreviviam em condições precárias. These are some of the coldest places on Earth in Mongolia. Temperatures 90 degrees below zero. So, for much of the year, they're fighting nature. It's a life with no margin of safety here. Em 1175, os tártaros renovaram uma velha rixa com os mongóis. As duas tribos, tão similares no estilo de vida e nas crenças, eram divididas por rivalidades ancestrais, em um ciclo infindável de alianças, traições e vingança. Ocupados com sua disputa pessoal, eles ignoraram um inimigo comum, os ricos e poderosos Qin do norte da China. The Jin dynasty, their policy towards Mongolia was one really of divide and conquer. And the Jin would employ the Tatars on raids against other nomadic groups, tribes, khanates that grew too large and too threatening. Os Qin perceberam sabiamente que os povos das estepes não os incomodariam enquanto brigassem entre si. Foi nesse período histórico que o grande conquistador mongol, Gengis Khan, apareceu no século XII. Mas ele não descendia de reis ou príncipes. Era um simples menino sem pai, cuja família lutava para sobreviver nas estepes. O nome de nascença de Gengis Khan era Temujin, ou ferreiro em mongol. Um nome apropriado já que a vida exigiria dele uma vontade de ferro. Em 1175, quando tinha apenas 9 anos, seu pai, o líder do clã, foi envenenado pelos tártaros. Genghis Khan's father, been an up-and-coming tribal chieftain. Perhaps if he'd lived, he might have become the next Khan of the Mongols. But as soon as he was poisoned, the widows of the previous Khan led the Mongols to desert the widows of Gisige, Genghis's father. And the result was that Genghis Khan was left on the steppe alone with his mother. Abandonada com os filhos, a mãe de Temujin só lhe pediu uma coisa: vingança. He had grown up, we can presume, with this strong sense of mission. He was the son of one of the leading chieftains, one who had won victories in war when other chiefs had been defeated. And he had been abandoned, and that created a really strong sense of bitterness, a strong sense that the world doesn't work the way it should. Durante 30 anos, Temujin lutou para unir seu clã e merecer o título de Khan, ou grande líder. Ele aprendeu a confiar apenas em quem lhe era leal em batalha e a suspeitar de todos os outros. Aos 40 anos, já era um chefe habilidoso. We're looking at a man like Alexander, like Hitler, I have to say, with immense charisma, who made people follow him by the strength of his personality. Após unir sua tribo, em 1196, Temujin se concentrou em sua segunda missão: vingar-se dos tártaros. The tactics were pretty much entirely horse tactics, and they incorporate all of the things that we would normally expect.
techniques learned in the hunt, for example, would often be employed tactically in battles. The feigned retreat, drawing your enemy in and encircling your enemy, enveloping the enemy. There were elements to their tactics that are sort of reminiscent of the Blitzkrieg. What I do see new in the case of Temujin Chengiz Khan is his reorganization of society. That has to be reckoned among the most important, not only social innovations, but military innovations, in which he takes the old Central Asian Mongolian tribal structure and refashions it in his own image in a way, breaking the old tribal loyalties, but maintaining the kind of power of this tribal cavalry. As far as we can tell, in virtually every battle they fought, in every battle they won, the Mongols were substantially outnumbered by their enemies. But they were much more mobile because they had so many horses, and they were able to operate, it seems, in small tactical teams, no more than a few score at most. So the first thing you'd see if you were fighting the Mongols is they would seem to be everywhere. Oftentimes they would come at you in a single file, and suddenly they would just disperse, and suddenly they'd be all around you. That was really disturbing. Os inimigos eram subjugados pela perícia hípica e pelas táticas mongóis. Os adversários foram praticamente dizimados em apenas 2 anos. Só seus nomes entraram para a história. Mas era só o começo, pois Temujin já transformava seu exército na melhor cavalaria ligeira que o mundo já vira. And he does take revenge on the people who had inflicted so much hardship on his family, his larger family, and on his immediate family, namely the Tatars, who, when he finally defeats them, as the story goes, he has everyone taller than the axle of a wagon executed. So he decimates, he destroys this particular tribe. O ambicioso chefe tribal era um homem religioso. Ele reverenciava a ordem da natureza à sua volta. O solo era sagrado, os rios eram sagrados, mas acima de tudo estava o céu, protetor dos nômades. Para Temujin, as questões terrenas deviam refletir essa hierarquia, e apenas um homem deveria ser superior a todos os outros. Ele tinha certeza que estava destinado a ser esse líder. So he believed, on the one hand, that he was of a heavenly destined lineage. Why? Because when you won victory in battle, it was something decided by heaven, by God, by this Moha Tengr, eternal heaven, or eternal God, which Genghis Khan firmly believed was in charge of all victories in battle and all successes and failures in this world. Em 1206, conselho de tribos estépicas elegeu Temujin líder universal, ou Gengis Khan. Agora ele podia conquistar o resto do mundo e solidificar sua reputação de mais sangrento de todos os bárbaros. Determinado a vingar a morte do pai e convencido de que era dono de seu destino, em 1206, Gengis Khan trocou a obscuridade pelo cenário mundial. Ele era o Khan, o maior de todos os líderes das tribos nômades das estepes. Seu povo levava uma existência difícil em um meio ambiente brutal. This is a society that is perpetually on the move. So they're ready to bundle up shop in no time at all. So what does that say about how these people live, the tents they live in? They have a cane framework, and felts are tied or sewn onto these individual cane panels, and they can be set up inside 15 minutes and dismantled in the same sort of time. So the inside of yurts was incredibly dark and smoky because they only had a hole at the top and a hole at the doorway. And the doorway always faced south because the Mongols were superstitious that good news came from the south. You had felts on the floor, felts on the walls, so dark, 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 and then everything permeated with smoke. What did they burn? There's no wood on the steppe.
so it's dung. So it's smoke that's permeated with animal smell as well. Essa existência rudimentar moldou o caráter de Gengis Khan, e a sede de vingança de sua mãe definiu sua missão. Points to the very important role that Mongolian women played and still do play in Mongolian society, and that's a very important sort of formative episode in his whole life, because he becomes very attached to women, to his wife, to his mother. They figure very prominently, both figure very prominently later on when he distributes his territory and his soldiers among these people. Both women receive shares. So that's quite an important thing. She really holds the family. She's the cement of the family. No ano de 1206, o grande Khan tinha poder total nas estepes e voltou sua atenção para os prósperos e arrogantes membros do povo Xin. Os mongóis invadiram a China em 1211. Mas a nação ancestral considerava-os apenas um povo ignorante que queria criar problemas. Os chineses nem imaginavam o que iam enfrentar. Down in South China, the Song dynasty, the ethnic Chinese in South China often looked on the Mongols as possible allies, and they developed a very interesting view of the Mongols, that the Mongols were these very crude, barbaric, savage people, but they were uncorrupted, unspoiled. Em algumas horas de batalha, as tropas mongóis aniquilaram um enorme contingente chinês. Os nômades aprendiam rápido. Eles usaram a própria técnica chinesa para sitiar e invadir suas fortalezas. Sua fama de selvageria crescia. And then they start beating their drums. And these drums are carried by 4 people on ropes. And the mere sound of them drove people mad with fear. They brought with them the prisoners from the previous city that they captured and pushed them into the moat so that they could go over them, over the dead bodies at the city walls. And then they would slaughter every living thing, the very cats and the dogs. Em 1215, eles dizimaram a capital do norte da China, Chengdu, atual Pequim. Mas, quando a vitória parecia assegurada, chegou a notícia de que havia problemas na Mongólia. Gengis Khan recebeu a informação a 1.600 quilômetros de sua terra natal, graças a um sistema de comunicação que mais tarde ligaria todo o Império Mongol. They developed very early on a system known as the Yam, which was basically the Pony Express. And 2 messengers would be sent out with special badges that they wore around their waist, showing that they were official emissaries of the government. And horses would be provided at post stations every 25 miles for these 2 to ride off carrying in their hands, literally, rolls with messages on them. Em 1218, os mensageiros levaram a Gengis Khan a notícia de que Kutlug, o Khan do clã Naiman, fomentava uma rebelião entre mongóis descontentes. O governo estava ameaçado pela deslealdade de seu próprio povo. Isso não podia ser tolerado. Ele saiu em busca dos rebeldes, em uma cruzada que o afastou de sua campanha chinesa. Enquanto perseguiam os rebeldes até terras muçulmanas, os mongóis conquistaram um reino após o outro. Antes de entrar em um novo território, Gengis Khan dava ao líder local a opção de entregar os conspiradores e render-se pacificamente. Mas, se houvesse resistência, ele avisava que não teria piedade. Certa vez, escreveu a um dos chefes: "O desastre também o alcançará." A campanha de vingança expandiu seu reinado até as fronteiras do antigo reino de Karazhan, atual Uzbequistão. Karazhan era um alvo atraente. Gengis Khan deteve sua marcha, pois aprendera algo novo. I
think that the key moment in the career of Genghis Khan that lifted him from being a territorial chieftain in Outer Mongolia, and it's not accident that Outer Mongolia means the boonies, it means the back of beyond, that moved him from that to a player on the world stage, was when he began to realize that his territories were on the Silk Road and that he could change the fortunes of his people by trade. And so he sent a series of embassies to his nearest neighbor, the Sultan Muhammad, who was the ruler of the Eastern Islamic world. And those embassies were finally followed by a caravan of 1,500 camels. And I think that what happened there was that this particular camel caravan was so rich that it tickled the greed of the Muslim governor of the frontier post concerned at Otrar, and he simply seized it. This governor of this town, he saw this Mongol embassy of merchants coming, basically a trade mission come. He saw all the kinds of things that were in there, and he asked the Sultan Muhammad, what should I do with them? He was told. Implied they're spies. These Mongol envoys are spies. What should I do with them? Can I massacre them? And Sultan Muhammad said yes, and they were. Inabalável, Gengis Khan mandou segundo embaixador que também foi preso. Ele teve a barba cortada em público, ato humilhante, antes dele ser devolvido aos mongóis. A caravana de presentes, é claro, não foi devolvida. A última mensagem de Gengis Khan ao sultão Muhammad foi objetiva e seca. Você escolheu a guerra, ele escreveu. And it was that event, that greed, that breaking of the laws of interchange of ambassadors, of allowing merchants free run across frontiers, that caused the Mongol catastrophe, the catastrophe which, as one Russian chronicle says, left no eye open to weep for the dead. They came, they sapped, they plundered, they burnt, they slaughtered, they departed. Now, this is an utter disaster for the civilized world, and it had that curious small trigger. Gengis Khan estava despreocupado enquanto se preparava para a guerra em 1219. Ele disse: o que tiver de acontecer, acontecerá. Só Deus sabe o que o destino nos reserva. Ao seguir sua missão divina, o Khan ensinou a seus inimigos uma lição terrível e continuou na conquista que destruiria tudo à sua frente, inclusive as riquezas e o conhecimento de toda uma civilização. Gengis Khan unificou os mongóis nômades, subjugou os ricos chineses e em 1219 estava pronto para atacar o sultão Muhammad, regente do Império Kharazan, na Ásia Central. O líder mongol era motivado pela vingança. Inalchuk, o governador do sultão, humilhou publicamente um diplomata de Khan, um abuso que não seria tolerado. Mas a fortaleza do sultão, Samarcanda, era defendida por um exército muito maior que o de Gengis Khan. Para nivelar o conflito, o Khan fez uso de recursos que já lhe haviam sido úteis antes: agilidade e surpresa. Much more interesting about this particular campaign is the fact that Genghis Khan divided his army in the face of a superior opponent. This is tactics that we associate again with people like Robert E. Lee or with Blitzkrieg during World War II. The purpose being, again, to penetrate the enemy's front and to create confusion and diversion and so on in the rear, to be able then to turn back and take these places. So I find that to be a very significant part of what he does.
O primeiro ataque de Gengis Khan foi na cidade fronteiriça de Utrar, em 1219. Após um cerco de 5 meses, os mongóis subjugaram as defesas e destruíram a tudo e a todos. Sua crueldade não tinha limites. Why were the Mongols so cruel? It's a difficult question, and no one really knows the explanation. But the fact of it, I think, can't be doubted, that these were people who did not wage war in the ordinary way. Um destino especial foi reservado ao ganancioso governador Inalchuk. Ele sentiu na própria pele o significado do antigo provérbio mongol: restitua o que os outros lhe dão. Arrancado de seu esconderijo na cidadela, os mongóis o seguravam enquanto prata derretida era despejada em seus ouvidos e olhos. Em fevereiro de 1220, Gengis Khan tramou um ataque de 3 fases, inigualável pela astúcia e malícia. Inicialmente, 2 colunas de mongóis atacaram Karazhan por direções opostas, leste e oeste. Seu objetivo era fazer Mohammed pensar que essa seria a maior investida do ataque. Medieval armies in Europe and the Middle East had a very strong idea that retreating in the face of the enemy was humiliating. And so they really couldn't do it. And the other reason they couldn't do it was because, from the general's point of view, once you start retreating, everybody would think you've lost, and suddenly you would lose control of your army. Everybody would start running away. Oh, we've lost, we're running away. The Mongols would retreat, then suddenly, as they're retreating, they'd suddenly break up, start going around again, and start shooting at you again. That was very disorienting for many armies. The constant hail of arrows that would be falling, that was a disorienting thing. Distraído pelos subterfúgios e truques dos mongóis, o sultão posicionou seus soldados ao longo de centenas de quilômetros de território ao sul de Samarcanda. Mas era no norte que Gengis Khan preparava seu ataque decisivo. O Khan convocou contrabandistas e bandidos que conheciam os poços de água e as rotas de camelo do deserto de Kizayokun para servir de guias. Eles conduziram o exército por 500 quilômetros de areias desérticas e escaldantes até a parte de trás do sultanato. Em março de 1220, Gengis Khan e seu exército emergiram do deserto que o sultão acreditava ser impenetrável, como personagens do pior dos pesadelos. Frente a um dos maiores ataques estratégicos da história da guerra, a orgulhosa Samarcanda sucumbiu em apenas 10 dias. O sultão Mohammed mostrou seu verdadeiro caráter ao fugir de uma cidade para outra. Como caçadores perseguindo uma raposa, os grandes generais mongóis receberam 20.000 homens e a ordem de esmagar qualquer cidade que abrigasse o regente fugitivo, até que ele foi encontrado e morto. So it was not just a matter of beating an army in the field, but eradicating the power of a country to ground zero, so that there could be no recovery. So they sowed salt in the fields, they destroyed the wells, they flooded the cities, they cut the canals, they chopped down the orchards, as if there were no tomorrow. A violência sem controle dos mongóis devastou magníficas cidades persas como Balkh e Herat. Mas nada perturbava o Khan. They couldn't care less. So the destruction that they visited on the Eastern Islamic world has lasted to this day. As ruínas de cidades outrora grandiosas podem ser vistas até hoje na Pérsia. Após conquistar Karazhan, o domínio de Gengis Khan se estendeu do Rio Amarelo até o Mar Cáspio. E era o império com a maior faixa de terra contínua da história.
Mas o resultado mais notável da conquista mongol foi a abertura do Oriente para o Ocidente pela primeira vez em 1000 anos. Pax Mongolica, a Mongol peace, allowed people for the first time to travel in absolute safety from Rome to Beijing. That was never possible before, and it wasn't possible until the 20th century afterwards. It's not a small thing. We had people from the Middle East traveling all over, all the way even into China. Famous traveler Ibn Battuta from Morocco eventually reached, at least he says he reached, China and traveled through much of the successor states of the Mongols, Mongol states ruled by the descendants of Genghis Khan. And that created a kind of knowledge of each civilization in Eurasia acquiring more knowledge about each other. Ironicamente, a conquista do imenso império não era o principal objetivo de Gengis Khan. A chama da vingança ainda ardia em suas entranhas e ele tinha contas a acertar com os chineses. Era hora de cumprir essa missão, a única que não conseguiu realizar. Em 1227, Gengis Khan, com mais de 60 anos, morreu a caminho da China, segundo a lenda, vítima de uma queda de cavalo. Soldados armados e escravas escoltaram seu corpo de volta para as estepes, onde ele foi enterrado em local secreto. There are various stories about 50 guards were detailed to bury him. They were killed by 50 others who were then in turn killed by other people, so that the grave would remain secret for various reasons. But as for the precise location of this, we don't know. The way that the Mongol chieftains were buried was in total secrecy. They went off on a procession, the people who were going to bury them, blaring horns, beating drums, making as much noise as possible. And if anybody met the procession on its route to its secret destination where the person was going to be buried, they were killed. So the whole point was that nobody should know where the great ones of the Mongols were buried. Not a single tomb of a Mongol chieftain has ever been excavated. They've not been found, so we have no idea what they contain. O império de Gengis Khan parecia ter desaparecido como sua sepultura nas montanhas, pois, após sua morte, o estado que ele tanto lutou para unir se desmantelou, dividido em 4 reinos para seus filhos. Mas o sonho não morreu. Ele se transformaria em pesadelo nas mãos de outro mongol conquistador. Compelido por visões de glória, ele iniciaria um reino de terror mais sangrento e brutal que o do próprio Gengis Khan. Dando sequência às conquistas, o Império dos Mongóis continuou a se expandir após a morte de seu líder em 1227. No Ocidente, a Horda Dourada, os descendentes de Gengis Khan, governava o sul da Rússia e o Karazhan. No extremo Oriente, o neto do Khan derrotou e uniu os 3 reinos da China. E na Pérsia, os mongóis se converteram ao islamismo, construindo fabulosas mesquitas para glorificar seu novo Deus. Mas a própria extensão do Império Mongol tornava-o difícil de ser controlado. There weren't enough Mongols. This was not a gigantic nation. It wasn't like China, for example. Perhaps there were as many as 100,000 people in the Mongol army, and that was about it. So the wider the territories they controlled, the thinner the crust of Mongol dominion on them. Em meados do século XIV, o Império de Gengis Khan já estava em ruínas. Como nos tempos dos antigos clãs das estepes, os regentes passavam o tempo brigando entre si, em vez de unificar seus esforços. The actual power was slipping from the hands of the Genghis Khan, the descendants of Genghis Khan, and falling into the hands of these tribal warlords, people who were not themselves of the imperial family, but who were the real holders of power.
Em meados do século XIV, nas terras muçulmanas do Karazan, atual Uzbequistão, um jovem menino mongol chamado Timur preparava-se para roubar as ovelhas de seu vizinho. Ele já tinha experiência e enganaria fácil o pastor, mas, desta vez, a sorte não o ajudou. Dizem que ele recebeu um ferimento que nunca sarou, o que o fez mancar pelo resto da vida. Depois de tornar-se poderoso, ele ficou conhecido como Timur, o Manco, ou Tamerlão no Ocidente. Era um nome que seus inimigos viriam a temer. No ano de 1360, Timur já era um importante emir, um grande jogador de xadrez e estrategista habilidoso. Ele era mongol, mas não descendente de Gengis Khan, e inventou uma árvore genealógica elaborada que provava seu parentesco com o grande líder. Ele chegou ao extremo de casar-se com duas descendentes de Gengis Khan para fortalecer sua ligação. Timur certainly, I think, saw himself as restoring a certain view, a certain version of Genghis Khan history. It was his own version. It reflected very much through the prism of his own ambitions. And he, at a certain point, saw himself as a man of destiny, not only as simply the agent of the righteousness of the Genghis Khan cause, but saw himself as a person acting in his own right. Em 1375, o Império Mongol não era mais o único projeto de restauração de Timur. Um século e meio depois que Gengis Khan destruíra Samarcanda, ele esperava transformar sua cidade adotiva em joia mundial. He was born in that very area, and he was always attached to what is now Uzbekistan as his birthplace. And in the course of his campaigns, wherever he went, he would kill all the men in a city that he had captured, but he would save all the artisans from death and transport them back to Samarkand. So you must imagine Samarkand alive with traditions from all over the Muslim world, from China, also from India. So Samarkand was something special. Samarkand was a garden city, and one of Timur's main construction activities was to provide irrigation canals that opened up whole suburbs with these wonderful gardens. Because Timur was a Muslim, he also constructed Muslim buildings, and he used a lot of the booty that he acquired when he conquered India to construct an absolutely enormous mosque. One of the attributes of Timur seems to have been his pride and his megalomania, we might say. And you see this in this mosque. It is colossal. Size was the big thing. The entrance way is 50 feet tall. And clearly the impression you're supposed to get is I, the humble little worshiper, have to go through this 50-foot doorway to get in. A majestade de Samarcanda era uma prova do poderio, mas também dos meios brutais que Timur empregou para manter a ordem. Fora das muralhas da cidade, sua crueldade impiedosa tornou-se lendária. A partir de 1385, Timur começou a saquear todo o leste da Pérsia, assim como cidades do Azerbaijão, Geórgia, Armênia e do Cáucaso. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas ao longo do caminho. Em 1398, ele seguiu as pegadas dos gregos e liderou uma expedição audaciosa à cordilheira mais conhecida do mundo, Hindu Kush. Em seguida, ele arrasou o norte da Índia. Mas, quanto mais o mongol ampliava seus domínios, mais difícil era controlar a população hostil. Quando os habitantes de Delhi rebelaram-se contra seus novos chefes mongóis, Timur inspirou-se nos horrores empregados por Gengis Khan e tratou-os com o mesmo rigor. The reports that he cut off the heads of his victims and piled them into huge heaps occur so often that one can't help wondering whether this is not accurate, and not just mere rhetoric, but it wouldn't account for the numbers, 70,000, 80,000.
I think we're talking about psychological warfare, which is something that the Mongols had introduced. It's one thing to go to war. It's quite another to use terror as a weapon of war. And this is what Timur did. Timur built upon the legacy of Chinggis and used it effectively. He was more terrible in that sense that he slaughtered more brutally, more quickly, but always sparing the artisans. When they say he destroyed the city, that's somewhat of a metaphor, meaning he killed off enough people to make it look bad, and then he brought back from every city he conquers the best workers, the best artisans, the best engineers, the best products. A conhecida silhueta da Istambul moderna é um legado dos turcos otomanos, a única dinastia que impediu Timur de realizar o sonho de ter um império tão extenso quanto o de Gengis Khan. Em 1402, o Império Mongol alcançou as fronteiras inalteráveis do sultão otomano Bayezid. Os dois líderes eram orgulhosos e não se toleravam. Timur chegou a sugerir que a mãe de Bayezid levava uma vida suspeita, insinuando que ela seria prostituta. Para Bayezid foi a gota d'água. À frente de um dos melhores exércitos do mundo, o sultão deixou sua fortaleza de Ankara para enfrentar a força muito menor do Khan mongol. Confiante e imponente, ele não conhecia a astúcia de Timur. Em 1402, ofendido por insultos à sua honra, o sultão otomano Bayezid partiu para enfrentar as forças de Timur. Mas o mongol conhecia a rota do sultão e passou ao largo dos turcos. Tarnelão dirigiu-se para Ankara e sitiou a fortaleza turca, tática que pegou o sultão de surpresa. Humilhado pelo adversário, Bayezid foi forçado a voltar apressadamente para defender sua cidade. Mas seus soldados, cansados da marcha, não conseguiram resistir aos mongóis que os aguardavam. Para piorar a situação, um batalhão turco desertou para o lado mongol ao ver um de seus príncipes lutando por Timur. Enganado, traído e acuado, o sultão Bayezid nobremente recusou-se a abandonar o campo de batalha. Ele estava determinado a lutar até o fim, mas foi capturado e aprisionado pelos mongóis. A derrota otomana pode ter agradado a Timur, mas foi muito mais apreciada pela Europa cristã. Now, if you look at this on the grand strategic map of Eurasia at the time, the Ottoman sultans were poised to scoop up Constantinople. They had moved into Europe, they had encircled it, they were ready to begin the siege that would have destroyed the principal city of Eastern Christendom. And just then, that was their bad luck. Someone came knocking at their back door, and that was Timur. The reaction in Europe to the defeat of Bayezid Yildirim was unrestrained joy. Com a derrota dos otomanos em 1402, o Império de Timur quase alcançou o de Gengis Khan em extensão e influência. Mas o voraz conquistador continuava insatisfeito. Para garantir seu lugar na história, ele precisava superar seu herói. E o único meio de consegui-lo seria apoderando-se do que Gengis Khan não conseguiu: a China. Mas, como Gengis Khan, Timur adoeceu misteriosamente e morreu a caminho da China. Em 1405, em Samarcanda, ele foi enterrado em uma sepultura ornamentada, o oposto da tumba despojada de Gengis Khan. There's a curious story that
As he lay dying, he said, "Do not disturb my grave, for if you do, a fate worse than me will fall upon you." And his grave was kept absolutely untouched until the 22nd of June 1941, when Soviet archaeologists opened the grave and found the skeleton of a tall man with a damaged hip. And on the 22nd of June 1941, Hitler launched his attack on Russia. And that was the signal for some 20 million Russians to perish in the following 4 years. So you could say that he had a long arm, and that long arm stretched right into the 20th century. Sem a força da liderança e da personalidade de Timur, seus herdeiros foram incapazes de manter o Império unido. Os mongóis começaram a desaparecer da história. Eles eram poucos para governar um império tão vasto e foram assimilados pelas culturas que conquistaram, adotando suas religiões e costumes. Mesmo assim, até hoje seu impacto é imensurável. Ao abrir as portas da China para o Ocidente, os mongóis criaram um grande mercado para os produtos asiáticos. A ânsia de suprir esse mercado gerou a era do descobrimento e as viagens que levariam a Europa até a América. Ao atacar os antigos impérios da China e da Pérsia, os mongóis deram início ao mundo moderno. An empire that stretched from the Sea of Japan to the Baltic, from Korea to East Germany, and took in most of Eurasia, apart from India and Southeast Asia. There's been nothing like it. Será que o mundo um dia verá outro império como esse? Ainda há esperanças na Mongólia, onde Gengis Khan continua sendo venerado como um deus. Seu nome é um orgulho nacional e sua tenda um altar consagrado. Os mongóis ainda aguardam ansiosos que seu espírito ressurja para ressuscitar os bárbaros.